Aleluia. Deus é bom. Você pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Só para descontrair, você pode olhar para seu irmão e diga: meu irmão, que bom que você veio. Já que você veio, diga: receba. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Eu não sei de uma maneira, Deus é um Deus atemporal, Ele é o mesmo em todo o tempo. Mas no domingo de manhã tem algo especial, eu não sei o que é. Não sei se a gente está mais sensível, mais descansado, e o Espírito corresponde melhor ao Espírito Santo, mas é um ambiente que a unção corre mais levemente, flui mais levemente. Amém? Glória a Jesus. Eu gostaria que vocês estivessem, vocês podem vir para cá, por favor, pra gente, porque vai ter alguma coisa aqui que vai pegar você logo nas primeiras cadeiras. Só receba. Aleluia. Deus é bom? Bom, queridos, eu queria que a mídia colocasse aí Provérbios capítulo 27, 19, verso 19, na linguagem bíblica viva. Provérbios 27, verso 19. A pergunta que eu quero fazer agora é: quem é você? Você pode perguntar ao seu irmão: quem é você? Quem na realidade somos nós? O provérbio vai responder quem nós somos. Quem nós somos? Provérbio 27, 19 diz assim, ó: como a água, o rosto. Coloca na Bíblia Viva, por favor. Mas na minha versão diz assim: assim como a água revela a nossa aparência externa, o coração revela quem somos por dentro. Somos o que somos por dentro. Diga: eu sou o que sou por dentro. Então, quem eu sou? Eu sou quem eu sou por dentro. Então, quem você é? Aí ele faz um paralelo aqui, assim como a água. Se você colocar uma bacia d'água, um rio, aquela película daquela água ali, ela vai refletir seu homem exterior. Tem algo então, você olha assim, que reflete o seu homem exterior. Revela quem você é por fora. Mas você não é quem a água reflete você como um espelho. Você é quem você é por dentro. Diga: eu sou quem eu sou por dentro. Então, a água natural, ela vai funcionar como um espelho. E quando a gente olha para um espelho literal, aquele espelho reflete a nossa imagem externa. Espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? O espelho não vai mentir. Eu percebo isso, irmão, quando a gente tinha um espelho, ainda tem, colocou, mas era logo na escada. Eu fui observando que a maioria das pessoas que passam por lá e ficam quase o tempo todo lá, são umas pessoas jovens. Não é verdade? Eu não sei o que vai acontecendo quando a gente vai envelhecendo, que a gente não quer mais saber do espelho. Porque o espelho não mente. O espelho vai revelar quem nós somos por fora, né? E a gente fica fugindo do espelho, porque eles revelam. Dependendo do espelho, ele é muito nítido e revela o que nós somos por fora. As rugas, os cabelos vão indo embora, algumas cartucheiras ficam aparecendo, algumas jiboias, e a gente não quer que esse espelho, e a gente: espelho, espelho meu, diga que eu sou de fato. Não minta para mim, e ele não vai mentir. Mas revela o homem exterior, o corpo físico. Mas quem nós somos? De acordo com Salomão, nós somos quem somos por dentro. E quem somos por dentro? O nosso homem interior, o coração do homem, ou espírito humano. Porque
eu quero falar, amado, porque Salomão diz outra coisa, pela experiência que Deus deu a ele, inspirado pelo Espírito. Ele disse que sobre tudo que nós devemos guardar, guardemos o nosso coração. Tem gente que tem um slogan aí, e diz assim: família, nosso maior patrimônio. Mas biblicamente, nosso maior patrimônio não é necessariamente a família, é o nosso coração. Embora nós devamos guardar a nossa família, cuidar dela, mas Salomão manda guardar, sobretudo, inclusive sobre a família, o nosso coração. Porque tem pessoas que estão destruindo a família porque não guardaram o coração. Quando você não guarda o coração, você vai estragar a família. Por exemplo, um pai de família, um homem, um cônjuge que não guarda o coração e adultera. E aí, não guardou o coração? Destruiu a família. Então, antes de eu guardar o meu maior patrimônio, a família, eu tenho que guardar o meu maior patrimônio, que não é necessariamente a família, mas é o meu coração. Eu me recordo que Filipe chegou para Natanael e disse: Natanael, ó, nós vimos o Messias, ele apareceu. Aí ele disse: de onde esse Messias? Rapaz, ele é de Nazaré. Aí Natanael disse: pode, porventura, viu alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe disse: venha e veja. Então, quando Natanael foi se aproximando do Senhor Jesus, aí Jesus disse: ei, Natanael, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Aí Jesus olha para Natanael e disse: este é um verdadeiro israelita, cujo coração não há dolo. Ou seja, Jesus viu pelo Espírito o coração de Natanael. Porque o homem exterior a gente pode maquiar ações. E lá em 1 Samuel diz que quando Samuel foi ungir os reis e pegou os filhos de Davi, ele pegou o maioral, o mais bonitão, o mais forte. E quando ele disse, certamente, ele falou consigo mesmo, o profeta Samuel, certamente esse será o futuro rei de Israel. E o Senhor falou para ele: opa, não atente para a sua aparência. Por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o corpo físico, o exterior, porém Deus vê o coração. Deus trabalha por dentro e não por fora. A palavra ator, né, tem ator de novela, atrizes. Essa palavra ator do grego é uma palavra que tem a raiz dela como hipocrisia. Porque um ator, ele desempenha um papel que não é ele está representando um papel. Então derivou essa palavra na raiz dela como hipócrita. O hipócrita, ele maquia aquilo que ele não é. Se ele é mentiroso por dentro, ele vai maquiar com verdade. Não é assim? Porque os atores, eles representam aquilo que eles não são, representam um papel. Você sabia que tem pessoas que assistem novela e deixam as emoções ficarem assim, né? E fica torcendo, o cara está representando um papel e ela fica apaixonado pelo personagem. Eu não sei você, mas quando eu era pequenininho lá em Barbacena, Eliette sabe disso, eu assistia novela. Quem assistiu novela aqui da minha época? Faz muito tempo que eu assisti novela. Mas você sabia que eu era menino, lá em Barbacena, 8, 9 anos, eu fiquei apaixonado por uma atriz. Sério. E deixa eu dizer mais, eu fiquei apaixonado. Ela fazia um papel de uma santinha, aquela, né, puritana. Aí, teve outra novela que eu fui assistir, ela fez um papel de piriguete. Deixa eu lhe dizer, eu fiquei magoado. Eu me senti traído. Ela com um shortinho bem curtinho na novela, eu digo, rapaz, já aconteceu com vocês? Você confundiu quem é a pessoa de fato pelo personagem. Então, Deus olha o coração, porque as nossas ações externas, elas podem maquiar quem somos verdadeiramente por dentro. Nós somos o que somos por dentro, diz Provérbio, não é assim? Porque assim como a água reflete nossa aparência externa, o Senhor vê o nosso coração e nós somos o que somos por dentro. E a palavra de Deus, ela funciona como um espelho. E o espelho, que é a palavra, ela reflete quem nós somos por dentro.
Quando você está lendo a Bíblia, e você vai lendo a Bíblia ela vai revelar como é que está o nosso homem interior. A gente vai para um espelho ali, olha a aparência natural. E qual é o espelho para refletir quem somos por dentro? A palavra de Deus. Aí você vê assim, epa, seu homem interior está despenteado, você tem que alinhar isso aqui. Opa, você está um pouquinho gordinho no espírito, você está comendo muita palavra, mas não está colocando em prática. A palavra vai nos confrontar e a palavra ela vai revelar quem nós somos por dentro. Amém? Mas assim, eu queria que o Pato colocasse o tema da mensagem. O tema da mensagem é: ouça o seu coração. Diga comigo, ouça o seu coração. Diga, ouça. E esse coração aqui, nós sabemos que existe um coração físico, esse que bombeia o sangue para todas as artérias do nosso corpo. Existe um coração, um órgão físico chamado coração. Mas existe também uma palavra, um coração espiritual, que é o espírito humano. Então, quando você for ler a Bíblia, todas as vezes a maioria das vezes que aparece a palavra coração, ele não está falando do coração físico, mas do coração espiritual. Porque ele usa a palavra coração, se referindo ao coração espiritual, como uma figura de linguagem para transmitir uma ideia. Por exemplo, se eu disser, alguém chegar ali e dizer: rapaz, eu queria conhecer o coração da cidade. Você não é maluco em pensar que ele está achando que ele está querendo olhar o coração físico. Tem um coração físico na cidade de Serra Talhada. Não, ele está querendo conhecer o quê? O centro. O coração do homem é a parte interna, o homem principal, o verdadeiro eu. Porque nós somos quem somos por dentro, o nosso espírito. Amém? E eu tenho muito apreço por pessoas que às vezes não têm os sentidos aguçados ou comprometidos. Você sabe que nós temos 5 sentidos. Tem gente que não tem o sentido da visão, não vê. É chamada de uma pessoa cega, naturalmente falando. Tem pessoas que não escutam, são pessoas surdas, não é isso? Não é surda? Ela não escuta a voz natural. Mas você sabia que o nosso homem interior também, ele tem uma voz? E a gente não pode deixar, ele tem ouvidos também, espirituais, que eles podem ouvir a voz de Deus, para transmitir a voz de Deus para nós. E às vezes, amado, a gente condena e vê pessoas que não têm a audição. Você fala, tem que se aproximar dela. Tem pessoas que não escutam direito. E quase que, não sei porquê também, quando a gente vai envelhecendo, as pessoas têm que botar um megafone para falar com a gente. Você que é novinho, talvez não saiba disso não, mas tudo da gente vai envelhecendo. Vai caindo. Não é, Alda? Não é? Uma vez uma irmã chegou e disse: pastor, eu queria um conselho. Vocês conhecem a irmã Stefânia? A irmã Stefânia, na época que a gente era da outra igreja, na antiga ali Amazônia Mix, aí ela chegou: pastor, eu queria me aconselhar. Eu disse: pois não, irmã. Ela tinha 46 anos, era da mesma idade que eu na época. Aí ela disse: eu vou num ambiente assim, pastor, eu chego num ambiente, eu chego lá e fico parado, passo 1 minuto para saber o que eu fui fazer ali. Aí vai pedir aconselhamento, né? Eu disse: minha irmã, eu também. Às vezes eu vou para um canto e digo: o que é que eu vim fazer aqui? E quando eu era jovenzinho, não tinha isso não. Se tem um jovem nessa situação, você está com problema, a gente vai orar por você, em nome de Jesus. Mas tudo vai envelhecendo. Aí o jovem disse: olha, eu não tenho problema de visão, a minha visão é muito boa. Até os 45 anos, aquela letrinha de bula, de remédio, que é bem pequenininha, eu lia tudo. Hoje eu comprei uma Bíblia de letra gigante, a minha. E quando você vai fazendo assim, né? Aí o jovem vê tudo, né? Mas aí, se tem um jovem que não está enxergando, a gente vai orar por você. Mas enfim, tudo vai envelhecendo, né? E eu, minha irmã, da mesma forma está acontecendo comigo. E a gente tem que dizer: minha memória é abençoada, minha memória é abençoada, a memória do justo é abençoada, a memória do justo é abençoada, a memória do justo é abençoada. Aleluia. Então a gente vê que o nosso homem interior, o nosso espírito humano, ele tem uma aparência espiritual. E você sabe que nós somos espírito, alma
e corpo. Espírito, alma e corpo. E o verdadeiro pessoa é aquela que ela é por dentro e não por fora. Porque por fora nós podemos ser atores, atrizes, representando um papel que na realidade nós não somos por dentro. Aí vem da palavra hipocrisia. Por exemplo, Jesus disse, olha, não sejam feitos hipócritas. Por quê? Ele vai dizer quais são as características dos hipócritas. Os hipócritas, eles gostam de orar. Os hipócritas gostam de orar, Jesus disse. Então, você que não é hipócrita, nem eu também. Às vezes nós não gostamos de orar. Mas temos que orar, com vontade ou sem vontade. Gostando ou não, é uma necessidade. Às vezes os hipócritas gostam de orar como? Eles gostam de orar no canto das praças, a fim de, com o objetivo de, com a intenção de ser visto pelos homens. Aí você vê o hipócrita, ele gosta de estar em pé porque dá visibilidade para todo mundo dizer, rapaz, que oração poderosa. Para você ficar encantado, até mesmo perplexo com a oração, o vozeirão, e gosta de ir em pé para ter visibilidade. Mas ele faz isso a fim de ser visto. Como é que alguém vai ver? Pela parte externa, mas por dentro não é aquilo que está representando por fora. Por isso que é hipocrisia. E a gente tem que guardar o nosso coração. E Jesus disse, quando vocês forem orar, e não sejam feitos hipócritas. Isso quer dizer que o crente, ele pode também representar um papel que não é ele. Que a palavra hipócrita é que é ator. Como? Você fazer uma coisa com a intenção de outra coisa. Eles estavam querendo orar para todo mundo ver. Mas aquela oração não passa do teto. Por quê? Porque a intenção de ser visto pelos homens. Então qual é a recompensa dos hipócritas? Ser visto pelos homens. Que oração linda! Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Mas não é uma coisa verdadeira. Então Jesus viu também Natanael, verdadeiro israelita, cujo coração não há dolo. Para você ter uma ideia, até a nossa justiça, existem tipos de crime, de delitos, que são classificados em culposo e doloso, né? Até a justiça, ela percebe que tem coisas que a gente faz que não foi a intenção de fazer, mesmo tendo culpa. Um crime culposo é aquele que a pessoa faz algo, mas não teve a intenção de fazê-lo. Ou seja, eu já vi uma criança, testemunho, né? Brincando com um revólver, pegou o revólver do pai e atirou no próprio pai, matou o pai. Isso é um crime culposo. Ela tem culpa, mas ela não teve a intenção. Mas vai responder, porque ela assassinou. O ato foi de um assassinato, mas ela não teve a intenção, chamado culposo. E o doloso é quando você faz com a intenção de fazê-lo. Como a pessoa vai e mata com a intenção de matar, ainda dá 300 tiros no cabo. Esse cabo estava com a intenção de matar mesmo, de trucidar. Porque a própria justiça quer identificar qual a motivação de uma ação. Então, amado, Deus não fica muito preocupado com as nossas ações, porque Ele não julga pelo exterior, Ele julga por dentro. E a gente tem que guardar, sobre tudo que nós devemos guardar o nosso bem mais precioso, o nosso maior patrimônio, que é o nosso coração. Por quê? Salomão, com Provérbios 4:23, diz isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O coração, o espírito humano, o que eu sou por dentro. Porque na realidade quem eu só sou aquilo que eu sou por dentro. Por quê? Porque dele que? Do coração, que é a verdadeira pessoa, procedem as fontes da vida. Quem sabe que fontes aqui é a origem de coisas, é o nascedouro. Eu me lembro dos poços de Isaac. Isaac cavou vários poços, que são fontes. Aí os filisteus vinham e entulhavam, colocavam entulho para entupir, para que aquela água não jorrasse. Aí Isaac cavava, Jacó cavava outros poços. Tanto é que aquela mulher samaritana, quando Jesus estava com sede, pediu água, ela foi pegar água, ela disse, aqui é do nosso patriarca, do nosso pai Jacó.
Aí ela disse, Jesus disse, olha, eu tenho outro tipo de água que você não está aqui. Se essa água que eu te der, você nunca mais terá sede. Ela disse, então me dá dessa água para que eu não possa vir. Aquela pessoa que era uma água natural. Mas Jesus, eu sou a água da vida. Quem beber de mim jamais terá sede. Pelo contrário, dele será uma fonte. Jesus disse que nós somos uma fonte a jorrar para a vida eterna quem nasceu de novo. Essa fonte é o nosso homem interior. É porque do nosso homem interior, do nosso espírito humano, procedem as fontes. Fonte é a origem de todas as coisas. A fonte de um casamento feliz está aqui dentro. Não está no casamento em si, está aqui dentro. Porque é do nosso coração que procedem as fontes de um casamento feliz, de uma vida financeira equilibrada, de relacionamento, tudo procede daqui. Então, eu não vou deixar o diabo colocar qualquer sujeira na fonte, entulhar nos meus poços, minha fonte. Você é quem você é por dentro, eu sou quem eu sou por dentro. Eis um verdadeiro serratalhadense, cujo coração não há dolo, não há má fé, é um coração puro. Mas quem sabe que um coração puro pode ficar contaminado? Quem sabe que um coração puro pode ficar contaminado? Então eu não vou deixar o diabo colocar sujeira no meu coração, porque se colocar, irmãos, as nossas ações vão ser impuras, a não ser que a gente seja feito um hipócrita, um ator que representa aquilo que nós não somos. A Bíblia diz que Judas Iscariote, ele não guardou o coração dele. E a Bíblia diz que Satanás encheu, plantou sementes de traição. Por quê? Porque ele não guardou o coração. E eu queria que você abrisse lá, por favor, só para você ter uma ideia. Judas, capítulo 13 de João, verso 2. Diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo colocado, plantado sementes de traição. Quem era Judas? Judas, amado, era um apóstolo. E quando Jesus Cristo, antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus passou a noite todinha orando. A Bíblia diz que ele passou a noite orando, para receber do Deus Pai orientação para ele poder escolher os 12 apóstolos. E ele escolheu. Ele nem dormiu direito. No outro dia ele chama os discípulos e escolhe 12 e nomeia. E dentre eles estava Judas. A pergunta que se faz: Jesus escolheu errado Judas? Não. Judas tinha um coração puro. Judas tinha um coração reto. Não havia dolo, má fé no coração de Judas. E tem mais, ele disse: olha, Judas, todos aqui são apóstolos, mas você vai ser, além de apóstolo, vai ser meu homem de confiança. Vou colocar você para tomar conta das minhas finanças, que eu tenho aqui, esses 12 funcionários, servos, eu vou sustentá-lo, e todas as entradas, porque tinha mulheres ricas que foram libertas, que assistenciavam o ministério de Jesus com suas fazendas, com as suas riquezas, e entrava dinheiro na tesouraria. E sabe quem era o tesoureiro? Judas. Eu não creio que Jesus Cristo daria a tesouraria, que é um cargo de confiança, a um ladrão. Jamais. Viola os princípios que mesmo Deus estabeleceu. Mas por quê? Porque naquela ocasião, Judas estava com o coração certo, reto, puro, não havia dolo. Amém? Mas o texto diz que, no versículo 2 do capítulo 13, durante a ceia, tendo já o diabo já tinha colocado. Então, se ele colocou, é porque antes de colocar, não tinha semente de traição. Judas não guardou o coração e o diabo aproveitou isso, que colocou, plantou, encheu o coração. De quem? De Judas. Encheu de quê? De traição.
Se ele colocou, é porque antes dele colocar, Judas tinha um coração puro. Ele zelava pelo coração. Mas o homem muda, Deus é imutável. Nós somos mutáveis. Podemos mudar para melhor ou para pior. Só que Judas não guardou o coração e o diabo colocou, pôs no coração de Judas, filho de Simão, que traísse a Jesus. Semente de traição, semente de rebelião dentro do coração de Judas. Quem é o coração? O verdadeiro Judas. Talvez alguém olhasse para Judas e dissesse, como ele fez, né? A mulher pegou, trouxe um perfume, quebrou e foi, né, ungir Jesus Cristo. Para que esse desperdício? É muito caro esse perfume. Nós poderíamos pegar o valor e dar para os pobres. Ator, hipócrita. Não fica bonito, pastor? Porque o senhor comprou uma placa tão bonita, não tem tanta gente necessitada para a gente sustentar. Que desperdício isso que vocês compraram. Qual a intenção? Parece bonito, né? Essa representação. Aí o texto diz, ele não tinha interesse dos pobres. Ele queria mais dinheiro, porque ele era ladrão. Ele roubava o que caía ali dentro. Mas antes, ele tinha um coração puro. Judas não guardou o coração, que é nosso maior patrimônio, e deixou Satanás plantar sementes de traição. Mas se você fosse olhar para Judas naquela ocasião, rapaz, vou ficar do partido de Judas, Jesus está desperdiçando. Olha, um monte de perfume que daqui a pouco vem um suor, estraga tudo aquilo ali. E você poderia pegar esse perfume, o dinheiro correspondente e dar para os pobres. Jesus disse, não, os pobres sempre tereis convosco. Então Judas não estava interessado nos pobres, ele estava interessado naquele dinheiro, que fosse transformado em recurso para que ele pudesse pegar mais. Ou seja, Judas maquiou uma intenção que não era a intenção correta, porque o coração dele já estava contaminado. A Bíblia diz que Judas, no qual se tornou o traidor. Se ele se tornou, é porque ele não era originalmente, ele não guardou o coração e deixou o diabo plantar sementes danosas. Mas para quem olhava Judas, quem não sabia, viu o externo, viu um homem compromissado com os pobres. Mas Deus vê o coração. Amém, querido? Então Judas não guardou o coração, mas a gente tem que guardar. Por quê? Porque na nova aliança, Deus fala no nosso coração. E sabe por que a gente não está ouvindo Deus? Porque talvez esteja a fonte do nosso como interior, que é a nossa fonte, que deles procede, essa fonte está com entulhos, nossos ouvidos estão com cera, os ouvidos espirituais, e Deus está falando e a gente não está escutando. Judas só escutou a voz do diabo. Bora, trai. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Essa situação de derramar perfume, eu não concordo com isso, é muito desperdício. Satanás só enchendo. Até que, e tem mais, a cereja do bolo. Quando Judas vendeu Jesus Cristo por aquelas moedas e ainda dá um beijo na face de Jesus Cristo. Pense no ator. E Jesus o chama de amigo. É com beijo que traiu o filho do homem? Amigo. Jesus era amigo, mas Judas não era amigo dele. Porque amigo é aquele que se torna amigo de Deus, quem faz o que Deus manda fazer. Quem obedece. Quer ser amigo de Deus? Faça aquilo que eu vos mando. Judas não fazia. Mas tinha uma maquiagem de uma pessoa correta que tenha cuidado com os pobres. Mas Deus sonda o coração. Por que a gente tem que guardar, amado? Porque é no nosso espírito que Deus fala, e eu tenho que escutar o meu coração. Escutar o coração, escutar o meu homem interior. Porque dentro dele está o Espírito Santo. E o Espírito Santo capta informações de Deus, repassa para o nosso espírito. E eu tenho que ouvir o meu coração. Você pode dizer comigo, o meu coração é confiável. Aleluia.
Deus é bom? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Amado, não se deixe enganar. Lá em Romanos, capítulo 11, versículo 16, Paulo, pelo Espírito Santo, ele diz que se forem santas as primícias, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se aqui as primícias, ou as raízes, é o tronco, é onde vem a verdadeira, é o tronco da árvore, onde a raiz capta as informações ou os nutrientes do solo. O nosso espírito funciona como uma raiz que está enraizada no Espírito Santo, e ela, estando enraizada, ela vai pegar e sugar a vida de Deus. Se as raízes foram contaminadas, mas a totalidade das nossas ações serão ruins. Amém? Ninguém pode maquiar. Se a semente estiver bichada, a planta, ela vai ser bichada, ela não vai se desenvolver, não vai frutificar. Não adianta, se o coração é má, as suas ações vão ser más. Se as suas ações não estão sendo más, é porque você está se tornando um ator, representando aquilo que a sua raiz não está, de fato, na sua origem. Aleluia! E o Espírito Santo, amado, ele opera por dentro e não por fora. Romanos capítulo 8, versículo 16, diz assim, coloca aí, Pati. Quem é filho de Deus aqui? Aleluia. Romanos 8. O próprio Espírito, que Espírito é esse? O Espírito Santo, ele coloca na RA, testifica, onde? No nosso espírito. O que é testificar? É informar, é transmitir uma informação. Que informação? Que nós somos filhos de Deus. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Como é que eu tenho essa convicção? O Espírito Santo, ele comunica onde? Ao meu espírito. Quem eu sou de verdade. Essa convicção que nós temos hoje, que somos filhos, nós não tínhamos antes de aceitar Cristo. Sim ou não? E até ficava com raiva dos crentes. Os crentes dizem que são filhos de Deus. A gente só é filho da besta fera. Quer dizer que sou filho do cão? É uma verdade dura, nua e crua, que a gente não vai dizer por aí, mas é uma realidade. Quem não nasceu de novo é filho do cão. Sim ou não? Por isso que, quando eu aconselho alguns jovens para não namorar com não crente, por quê? Por quê, querido? Se não, uma jovem que vai namorar com um rapaz não crente, ou um rapaz crente namorar com um jovem não crente, ele vai ter como sogro Satanás. Quem que é o sogro de Satanás? Porque é o seguinte, se eu sou filho de Deus, eu, homem, filho de Deus, Deus é meu pai, vou me casar com uma pessoa que não é crente, ela é filho do diabo, então meu pai é Deus, e o pai do meu cônjuge é o diabo. Aí tu teria coragem de dizer, quem é teu sogro? Se ela perguntasse quem é meu sogro, é Deus. Quem é teu pai? Satanás. Então meu sogro seria o quê? Satanás. Quem teria coragem de dizer isso? Eu estou falando isso, mas é uma realidade. E a família quer intervir na família. Não é verdade? Por exemplo, minha filha está para casar, a bichinha está doida para casar. Ela disse, paiinho, não deixe Jesus Cristo voltar antes de eu casar. Quando eu digo, Jesus está voltando, ela disse, pai, peraí. Bichinha, doidinha para casar. E eu como pai, e sabe tem o pai dele, a gente quer intervir dentro dos limites, dentro da sabedoria, para ajudar de alguma forma. Então, os sogros querem ajudar. Então, quem casa com um não crente, o sogrão quer ajudar. E a ajuda dele vem para matar, roubar e destruir. Então, amado, tem que ter muito cuidado. Um relacionamento com julgo desigual. Você está comigo? Ah, pastor, mas eu namorei uma pessoa, não era crente e ela se converteu. É exceção à regra, mas não o padrão. Não faça da exceção à regra o padrão. Enquanto você diz que tem uma pessoa que deu certo, eu posso dizer que tem 9 que não deram certo. 9 que não deram certo. Inclusive nós temos ali um livro,
O meu início não define o meu fim, de Cida Claudino. Aquele livro ali. Ela ministrou aqui. Quem se lembra aqui no evento? É o segundo casamento dela. Ela nova convertida, um caba se namorou, ela ficou envolvida, né? Minha amiga, ela sofreu demais. Mas Deus restaurou. E ela está casada com a família, mas ela se envolveu. E ela chegava para a gente, nós éramos jovens, não faz muito tempo, nós éramos jovens, e ela dizia, olha, não há relacionamento. E ela dizia, não, mas eu vou orar ao Senhor. Você não precisa saber a vontade de Deus orando, quando a Bíblia já revela a vontade dEle. Não há união entre luz e trevas. E a gente dizia, não faça isso, mas ela queria orar para que Deus escrevesse um letreiro, é a minha vontade que você namore com Ele. Deus não vai fazer isso, porque Ele já escreveu aqui que não há comunhão. Ele não vai violar ou usar uma palavra sobrenatural para dizer uma coisa que contradiz o que Ele já disse na palavra escrita. Não precisa orar, já estava claro, mas ela obedeceu mais os seus sentimentos, suas emoções que estavam envolvidas e casou. Quem sabe depois da lua de mel vem a lua de fel? Que a lua de mel não dura para sempre. Não é verdade? Vem um sal. E a gente só sabe quem é quem quando começa a comer sal junto. E ela começou, depois da lua de mel, começou a comer sal. Sal pode dar sabor e sal pode amargar. E veio o amargo. Botou as unhas de fora. Meu amigo, foi um sofrimento tão grande que a bichinha só voltou de São Paulo sozinha. O pó da bactéria. Mas graças a Deus, ela foi para Campina Grande, ficou impactada com o verbo da vida lá e foi restaurada. Hoje tem uma família abençoada. Mas por quê? Ela teve um início ruim, mas o início não define o seu futuro. O início ruim não define o seu futuro. Foi uma recalcular de rota. Amém, querido? Parece duro, amado, mas eu desejo, um bom pastor e um amigo real, ele fala a verdade para você. Em amor, mas fala. Porque ele ama você e quer o seu bem. Eu acho tão interessante que uma vez um pastor, era Jaime Kemp, eu li o livro dele e ele dizia o seguinte, que uma irmã disse, pai pastor, o senhor está dizendo que a gente não teve relacionamento, mas eu, por exemplo, pastor, eu namorei com uma pessoa não crente, deu certo, ela se converteu e a gente está bem. Aí ele disse, deixa eu dizer uma coisa. Entre 10 voos de Serra Talhada, eu vou botar, contextualizar, a linha azul do aeroporto, entre 10 voos que saem de Serra Talhada para Recife, entre 10, 9 voos, o avião cai, só um chega lá. Quem teria coragem, sabendo que a estatística, entre 10 voos durante o dia, de Serra Talhada, entre 10, 9 cai, só um chega lá. Quem teria coragem de viajar? Fica a lição. Entre 10, um caso positivo, eu tenho 9 que não funciona. Se você um dia namorou com um não crente, deu certo, levante as mãos para o céu e diga, graças a Deus, seu Senhor me livrou. Amém? Porque, amado, a gente tem que guardar o nosso coração, o nosso homem interior, porque é lá onde o Espírito Santo vai falar algo. Eu já vi alguém contra-argumentar e dizer mais ou menos o seguinte, rapaz, essa história de escutar o coração, ela não é bíblica, porque a Bíblia fala que o enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E de fato, a Bíblia fala isso lá em lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9. Coloca aí, Pato, diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, som do coração. O texto está dizendo que o coração, ele é enganoso. 17, 9, isso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Aí você pega esse texto, está vendo? O coração é enganoso. Se ele é enganoso, eu não posso escutar um coração que é enganoso, ele vai me enganar. Está escrito aqui? Tá. E como sair dessa? O Senhor está dizendo que eu devo escutar meu coração, mas ele é enganoso, mais do que todas as coisas. Você tem que lembrar que existem duas alianças, a antiga e a nova aliança. Estamos vivendo na
nova aliança. As pessoas que pegam esse texto para colocar para a nova aliança, ela incorre em erro. Por quê? Ela não fez o dever de casa, leu apenas superficialmente, ficou presa a esse versículo. Se você pegar esse versículo isolado e declarar para a nova aliança, esse versículo está fora de contexto. No tempo que esse versículo, inspirado pelo Espírito, Jeremias falou, estava correto. Porque ninguém era nascido de novo, não tinha disponível um novo coração do Pai. Então o coração era enganoso porque estava na morte espiritual, a natureza do diabo lá dentro. Ele não era confiável. Mas o mesmo profeta Jeremias e Ezequiel profetizou que um dia Deus tiraria esse coração enganoso, que é um coração de pedra insensível, e trocaria esse coração por um coração de carne. Só que pega esse versículo, fica isolado, ele não prossegue na revelação progressiva da Bíblia, que é a verdade, e se esqueceu que o coração enganoso, Jesus tirou, que é o coração de pedra, e nos deu um novo coração. E eu queria que o Padre colocasse aí Ezequiel, por gentileza. Ezequiel. Ô Ezequiel, onde é que tu está? Ezequiel. Me ajuda aí. Ezequiel 36, 26. A promessa: eu lhes darei um coração novo. Diga, coração novo. E porei dentro de vocês um espírito novo. Coração e espírito, falado aqui de forma intercambiável. Uma hora, coração e espírito, que é a mesma coisa. Tirarei de vocês o coração de pedra, que é o coração enganoso, e lhe darei um coração de carne. O que é um coração de carne? Inclinável, sensível. Carne aqui é uma figura. Uma carne, ela é mole. É um coração mole, que o Espírito Santo vai, toca e a gente obedece. O coração de pedra é duro, o Espírito Santo vai e duro. Por isso que ele diz: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. É uma figura, endurecer o coração é ser insensível à voz de Deus. O profeta Ezequiel profetizou e disse que ia tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Porém dentro de vocês o meu espírito. Ele tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, e dentro desse coração de carne ele coloca o Espírito Santo. Quando foi que isso aconteceu? Na nova aliança. Pelo novo nascimento. Aquele que está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura. Você recebe um espírito novo. Ser nascido de novo é ser recriado. A gente recebe um novo coração. E dentro desse coração, ele não é mais enganoso, porque dentro dele tem o meu espírito, diz o Senhor. O Espírito Santo vem para dentro do nosso espírito. Quem nasceu de novo aqui? Dentro do seu espírito tem o Espírito Santo. Aí ele faz o quê? Ele comunica, ele testifica. Agora você não é apenas criatura, agora você mudou de status. Você é, além de criatura, filho de Deus. O Espírito Santo testifica. Por isso que nós temos essa certeza interna, essa convicção que somos filhos. Como é que eu sei? O Espírito Santo comunicando, testificando, transmitindo essa convicção. Eu sou filho de Deus. Amém? Então, se o Espírito Santo está dentro do meu espírito, ele derramou o amor do tipo de Deus, derramou amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio dentro do meu espírito. Esse espírito, quando ele tem eu diria, a oportunidade de comungar com Deus, é confiável. Então eu vou olhar para o meu coração e vou escutar o meu coração. Diga comigo: ouça o meu coração, ou o seu coração. Por quê? Porque dentro dele tem o Espírito Santo. Então dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito novo, tem todas as informações, as orientações, as direções que nós precisamos. Então não há necessariamente para nós aqui procurar a direção de Deus lá fora, no nosso homem exterior, na nossa alma. Está no nosso coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. É no nosso coração, irmão.
Provérbio 20, verso 27, diz que o espírito do homem é a lâmpada. De quem? Do Senhor. O espírito do homem, digo, o meu espírito é a lâmpada. O que é uma lâmpada? Aqui, ó, tem lâmpada. Essa aqui está apagada, tem uma lâmpada acesa. Essa aqui é uma lâmpada. Naquela época, Salomão, como fosse uma candeia, não tinha eletricidade, a gente poderia dizer, o espírito do homem é a lâmpada elétrica do Senhor. Ela, a lâmpada, ela é uma portadora de luz. Minha mãe dizia lá em Barbacena, vai comprar uma luz? Eu entendi que era comprar uma lâmpada. Não é verdade? Porque isso aqui não é luz, isso aqui é uma lâmpada. Ela porta a luz, ela pode estar queimada. Então a nossa lâmpada, antes de Jesus Cristo, ela estava queimada pelo pecado. Não era confiável. Tinha trevas lá dentro. Mas Jesus veio, pelo novo nascimento, ele não recalchutou. Você não é recalchutado. Sabe o que é um pneu recalchutado? É o mesmo pneu que ele faz um trabalho de recalchutar. O Senhor não fez recalchutou o nosso espírito. Ele deu outro espírito novo. É novinho em folha. É uma lâmpada nova. E dentro dessa lâmpada ele colocou luz, que é o meu espírito. Então, luz significa, como figura, iluminação, direção, orientação. É como uma pessoa está resolvendo um cálculo de matemática e diz, meu Deus, pai, estou entendendo direito, me dá uma luz. Ele está querendo o quê? Uma luz literal? Não, é iluminar, é clarear o entendimento daquilo ali. Então, dentro do nosso espírito tem luz. Por isso que você é iluminado. Por isso que quando você morrer, não há necessidade de alguém botar a fábrica de vela ao seu redor para iluminar seu caminho, porque você é iluminado por dentro. Porque eu sou quem eu sou por dentro. E, por favor, quando for um sepultamento de uma pessoa, de uma família que tem mista, religião, catolicismo com evangelho, mas não entra na guerra religiosa não. Ela pode botar as velas que tiver tudinho. Tamanho desse teto aqui. Não vai influenciar nada. Porque é uma luz natural. O que leva para o céu é a luz espiritual, que é Jesus Cristo no coração. Amém. Não permito não, nenhum tipo de vela. Ainda bem que a fábrica de vela fechou. Você pode estar a fábrica de vela. Se não quiser gastar dinheiro, não gasta não, porque se a pessoa nasceu novo, ela foi nascida novo, ela foi para o céu. Porque o caminho dela é iluminado, ela era a própria luz, uma luz espiritual. Amém? Ela sabe o caminho, porque luz ilumina, e a gente sabe por onde andar. É tão ruim quando falta energia, e você está num ambiente que você não conhece, você fica, opa, se com medo dá um passo. Não é assim? Mas quando está tudo iluminado, você sabe como trilhar. Nós temos luz por dentro, irmão. Então nas trevas da ignorância, nas trevas de falta de orientação, você tem luz. E essa luz está onde? Essa iluminação. Dentro do meu espírito. Então posso escutar, ouvir o meu coração. Agora, para isso, não deixa entulho entrar. Como Judas, sendo apóstolo, deixou ser plantado semente de traição. Então ele olhava para Jesus Cristo com a ótica da traição. Ele não valorizava, ele não honrava. E olha aqui, irmão, Jesus Cristo, o pastor dos pastores, o pastor perfeito, mesmo assim, tinha um homem que olhava com os óculos da traição. Por quê? Porque o espírito dele, o coração dele, tinha plantação. E quem plantou foi Satanás, com traição. Óbvio que ele teve a oportunidade de fechar o coração para não deixar essas coisas entrarem, mas infelizmente ele não guardou o coração e caíram essas coisas. Nós vamos fechar com isso aqui. Romanos 1,9 diz assim: pois Deus, a quem sirvo em meu Espírito no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha, como nunca deixei de fazer menção de vocês. Alguém fica procurando na igreja, epa, pastor, eu quero servir. Mas você sabia que o lugar de servir a Deus não é na igreja? Não é no departamento da música? Não é aqui no púlpito? Aqui é uma consequência de quem serve por dentro. Paulo diz, porque Deus a quem sirvo onde? Na igreja?
No púlpito? No departamento infantil? Não. A quem Deus disse, sirvo onde? No meu espírito. Quem fica procurando serviço por fora, tenha cuidado. A influência da atriz ou do ator, da hipocrisia, representando um papel que você não é. Geralmente, quando alguém procura um serviço por fora, ela quer visibilidade. Por que a gente tem dificuldade de encontrar professor para o departamento infantil? Porque não é visto. Ninguém está vendo as professoras lá. E a gente tem uma dificuldade. Mas púlpito, tem igreja que é uma disputa. Grupo de música, tem gente esperando na fila, porque dá visibilidade. Eu não estou dizendo que é errado atrás disso, mas a gente tem que ver como é que está a motivação do nosso coração. Paulo diz, eu sirvo ao meu Senhor no meu espírito. É porque é por lá que a gente serve a Deus. Amém? Se você souber o lugar verdadeiro de servir, aqui na igreja, de forma natural, vai ser uma consequência. E muitas vezes o Espírito Santo é especialista e usa o pastor para convocar você para um serviço que não dá visibilidade, para testar teu coração. Deus já sabe o que tem no coração, mas às vezes você não sabe. Ele faz isso para saber onde está o coração. O quê? Está na faxina? Ele não sabe do meu potencial, não. O quê? Eu não faço isso nem em casa, pegar uma vassoura, eu ir lá no banheiro, lavar o xixi dos irmãos. Jesus pegou, lavou os nossos pés empoeirados daquele discípulo cheio de chulé. Ele disse, assim como você me viste fazer, fazer vós também. Quando a gente tem esse sentimento, amado, a gente não tem um coração puro para servir. Paulo disse, eu sirvo por dentro. Mas Deus é tão sábio que canaliza o por fora, depois que a gente serve a Deus por dentro, porque eu sou quem eu sou por dentro, não por fora. Amém, amado? A gente tem dificuldade de ter a irmã Marinês se descabelando aí, com pouca gente para fazer uma faxina, porque ninguém, é tanta desculpa, que as pessoas não querem servir, porque não dá visibilidade. Ontem tinha pessoas fazendo faxina, Deus viu e eu vi pelas câmeras que elas estavam fazendo. Eu estava olhando os movimentos delas para saber quem é para eu remunerar. Amém? Hein, Lúcia? Vou passar a lista para você remunerar cada um que estava na faxina. Tem gente que é o seguinte, se está servindo na igreja, de forma voluntária, eu não gosto muito desse termo de forma voluntária, porque dá a entender que ser voluntário, você faz o que quer, a hora que quer, quando quer. E como se não há um pagamento. É um voluntário que Deus paga. Voluntário para a instituição, mas Deus é um bom pagador. Ele não fica esquecido do nosso serviço. Deus paga, Ele sabe a forma de pagar. Amém? E as pessoas têm dificuldade de se envolver, porque ninguém está vendo. Mas quer algo de visibilidade. Mas Paulo diz, olha, eu não estou nem aí, porque eu sirvo a Deus por dentro. É lá onde Deus me sonda, Ele sonda o meu coração, e é lá que eu sirvo. Eu não estou necessariamente, amado, querendo os aplausos fugazes, como os hipócritas tinham a recompensa que era ser visto pelos homens, ser aplaudido pelos homens, os aplausos humanos. Não, eu quero os aplausos do céu. E Deus, quando vai contemplar e quando vai recompensar, Ele não olha por fora, Ele vê o coração, e é lá no coração que Ele nos recompensará. Aleluia. Então, é dessa maneira que a gente vai entender, querido, que é no nosso espírito, né, que Deus fala, que Deus comunica, e a gente vai escutar o nosso coração. Aleluia. Qual o lugar de serviço? Qual o lugar de serviço? É por dentro e não por fora. É por dentro e não por fora. É por dentro e não por fora. Se você servir a Deus por dentro, Ele vai te canalizar por fora. E via de regra, você nunca começa por fora, no lugar que Ele tem como propósito. Ele vai testando você, se você é fiel num pouco ou não. Onde está o seu coração, porque onde tiver teu coração, lá estará o seu tesouro. A gente sabe o prazer de uma pessoa naquilo que ela gasta tempo. Se uma pessoa não congrega e não gosta de congregar, ela não tem prazer no Senhor. O coração dela não está aqui. Às vezes o corpo vem, mas o coração está fora. A gente sabe o prazer de uma pessoa quando ela tem prazer. Por isso o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, domingo de manhã tem culto no Verbo da Vida.
Qual o sentimento? Alegria, expectativa. Oh, é hoje, vai ser poder de Deus. Aleluia. Termômetro, como é que está você por dentro? Eu amo o Senhor, mas não gosto de congregar. Hipócrita. Amemos não apenas de palavra, de língua, mas de fato e de verdade. Aleluia. Amemos o Senhor. E a gente ama demonstrando ações correspondentes, de fato. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Diga eu amo. Pastor Betinho. Nem que seja pela fé. Aleluia. Mas eu amo você, por isso que eu estou dizendo isso. Diga, ouço o meu coração. Então, coração puro é lá que você pode olhar para dentro de você e dizer, Senhor, é por dentro. É por dentro. E amado, e como é que Deus fala por dentro? Pelo testemunho interior, pela voz mansa e suave do nosso coração e pela voz audível. O que é um testemunho interior? Você não escuta nenhuma voz, é uma impressão por dentro. A gente veio aqui para a Serra Talhada em 2007, pelo testemunho interior. Quando a gente veio aqui a primeira vez, a Bíblia diz que Deus faz resplandecer a nossa lâmpada. Deus faz resplandecer a nossa lâmpada, que é a lâmpada do homem, o Espírito do homem. Quando eu apontei lá de Serra Talhada, não tinha igreja me esperando, não tinha prédio me esperando, tinha um casal numa casa para a gente dar estudo. Quando eu apontei lá, eu e Liette, a minha lâmpada resplandeceu. O que é lâmpada? Luz chegou. O que é luz? Direção. E eu percebi que era aqui que eu iria ficar. Não ouvi voz, mas meu coração chega, pulou. Sabe como você está apaixonado por alguém, Alda? Tu sabe? Tu tá. Vai chegar. Quando você amou a primeira vista, seu coração bate. Bate ou não bate? Mais forte. Né, Lúcia? E a gente fica pensando. O coração fica. Quando eu apontei lá naquela a PRF, quando eu vinha lá, a luz resplandeceu, meu espírito, luz chegou, direção. E eu não disse a ninguém. Meu amigo, deixa eu dizer, meu coração acelerou, quase que saía pela boca. E eu disse, rapaz, Deus tem algo aqui. Foi assim que a gente chegou aqui em Serra Talhada. Resplandeceu o coração. E o amor do tipo de Deus que tem para essa cidade, ele acendeu. E eu fiquei apaixonado por Serra Talhada. Até hoje. Talvez Serra Talhada não seja apaixonada por mim, mas eu sou apaixonado por Serra Talhada. Não ouse falar mal de Serra Talhada. Assim como não ouse falar mal de um filho. Para uma mãe, para um pai. Não é, Rogerinho? Fala mal de Vitinho. Que esse cabinho aqui, o jeitinho dele, ele vai... Fala mal de Vitinho. Não é não? Um leão sobe, uma leoa sobe para defender a sua prole, os seus filhotes. Com razão ou sem razão? Não é assim? Carlos, fala mal de André? Hã? Boliviano que está dentro de você? Subir. Aleluia. Eu fiquei apaixonado, foi um testemunho, um amor. E quando eu cheguei aqui, não tinha igreja me esperando, não tinha salário, não tinha nada. Tinha apenas um casal me esperando. Foi assim que a igreja nasceu. Por quê? Eu vi por dentro. E Deus foi me dando pessoas. A primeira delas foi Alda. Essa aí é a verbossaura, a dinossauro verbiana. Aí tem que tomar café, chá com bolacha na calçada de Alda. Que bons tempos. Hoje ela nunca mais convidou a gente. Eu continuo apaixonado, mas ela perdeu a paixão por mim faz tempo. Mas era tão bom. Ela fazia um chá e a gente comia chá com bolacha na calçada. Esse caixão de calçada já é muito tempo. Não tem inveja da calçada, não. Faz uma calçada que a gente vai para lá. Não é não? Vê a calçada de Alda, a calçada de Lúcia. Quantas vezes a gente foi comer tripa com arrumadinho na calçada de Dó de Lúcia?
tempos bons. Hoje é na calçada da Berbela. E pode ser na sua calçada, se você tiver. Aleluia. Estou esperando calçada para ir. Tem calçada que eu estou querendo ir, mas ninguém convida. Aí fica aí com inveja da calçada do outro. Ô, irmão, faça uma calçada. Alda, faz alguma coisa. Faça uma calçada. Agora faça uma calçada reta, não inclinada, não, para a gente não ficar. E a gente ficou apaixonado por um testemunho interior. Mas o nosso próprio espírito, ele tem uma voz, além da voz do Espírito Santo, que é chamada voz mansa e suave. Irmãos, de fato eu vou fechar com isso. Eu estava em Arco Verde, na Igreja Batista. Eu não era casado ainda. E eu estava no departamento de jovens. Na Igreja Batista é o seguinte: todos os anos eles fazem votação para eleger ou renovar a liderança de cada departamento. E eu estava no jovem. E meu nome está sendo votado para ser um dos líderes do jovem. Mas enquanto eu estava, e tinha outras salas fazendo votação. E quando eu estava lá nessa sala, eu vi uma voz dentro de mim: você será o conselheiro dos adolescentes. Oxe, eu estou no departamento de jovem, meu nome ia ser votado, e eu vi uma voz que eu seria conselheiro de outro departamento. Resumindo, não fui votado lá, foi outra pessoa mais madura para o líder de jovem. Quando termina tudo, aí veio o líder do departamento de jovem falar comigo. Ele disse, era conhecido como irmão Betinho. Diga, irmão Betinho. Irmão Betinho, nós fizemos uma reunião e gostaríamos de fazer um convite para o senhor ser o nosso conselheiro dos adolescentes. Sabe o que foi que eu fiz? Eu aceitei de pronto, porque eu já tinha a direção. Eu ouvi a voz, é uma voz mansa, que você ouve por dentro. Você será o conselheiro dos adolescentes. Eu fui, durante o ano, conselheiro do adolescente. Foi a primeira vez, lá em Barbacena, que eu ouvi a voz mansa e suave do meu próprio espírito. Que não foi um testemunho, foi uma voz mansa. E tem a voz do Espírito Santo, que é autorizada. E a voz do Espírito Santo, a gente estava aqui já, em Serra, eu morava na rua que Lúcia mora, uma casa lá de cá, logo no primeiro ano. E a gente calculava 8 minutos de sair da minha casa para o primeiro prédio, que era ali, indo para no Ministério do Trabalho, por ali. Aí eu, Eliette, Caio e Gabi, Caio com 14 anos, Gabi com 10 anos, 11 anos, 12 anos, nem mais sei lá. O conselho de Estefânia. Quando a gente ia, Eliette ouviu uma voz audível: filha, no mundo tereis aflições. Ela olhou assim e disse, falou comigo? Eu disse, não. Aí, pelo pouco de experiência, Deus falou. Quando Deus fala com voz audível, veja a voz: no mundo passareis por aflições. E ela guardou aquilo. A gente chegou lá na igreja, no primeiro prédio. Quando a gente chegou, a gente se sentou. Era um culto de terça-feira, quinta-feira. A gente ficou sentado. Alda não apareceu. Shirley não apareceu. A tesoureira não apareceu. Não apareceu ninguém. Ninguém foi para a igreja. Só o pastor. E a gente ficou sentado na calçada, a primeira calçada, sentado e aguardando as ovelhas chegar. O diabo sentou aqui perto de mim, no primeiro ano. Bonito para a sua cara, né? Você pega sua família, traz de Barbacena para cá. Olha aí, teus filhos. E Caio brincando. Gabi brincando. Parecendo que era a melhor coisa do mundo. E o diabo aqui no meu ouvido. Trouxeram para morrer de fome. E aí? Será que tu é chamado mesmo? Se tu fosse chamado, essa igreja estaria bombando. Não tinha ninguém na igreja. Eu nem sabia onde é que a Alda estava. Tome. Mas sabe o que me
levantou por dentro. Primeiro, a convicção. Minha lâmpada estava acesa, que eu sabia que aquele era o lugar. E testes viriam. E outra, ouvi a voz, que no mundo passarei por aflições, é aquele teste ali. Aflições são testes, provações. Eu ouvi tudo aquilo ali, mas a gente ficou firme. Porque eu poderia dizer, sabe uma coisa? Ninguém quer essa igreja aqui, eu vou voltar para Babacena. Não, mas a gente ficou firme no propósito. Porque você não pode avaliar o sucesso pelo quantitativo das pessoas, quantidade de seguidores que você tem. O sucesso está em fazer o que Deus mandou você fazer, independente de números. Aleluia. Porque se fosse assim, a igreja de Jesus definiu para 12 apóstolos apenas. E ele disse, não quer me seguir não, eu fico sozinho. E Jesus nunca errou. Jesus sempre foi um sucesso. Amém? Então, você pode escutar o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque é dele que procedem as fontes da vida. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, não deixa nada cair, nem mágoa, nem ressentimento, porque vai entulhar os seus poços, entulhar a fonte da vida financeira, da vida familiar, da vida de relacionamento. E a gente vai escutar a voz de Deus, sabe por quê? Porque está cheio, como estava o coração de Judas, cheio de traição, cheio de ressentimento, de mágoa, e Deus está falando e a gente está surdo, surdez espiritual. Tem cera, sujeira lá dentro, a gente não consegue ouvir. Então, espero que nessa manhã, essa palavra tenha limpado seus ouvidos espirituais, para você poder escutar o seu coração. Diga comigo, ouça o seu coração, porque é do coração humano que procedem as fontes da vida. Amém? E eu creio que nessa manhã a palavra funcionou como água para lavar as impurezas do nosso coração. Assim como a água lava as impurezas do nosso corpo físico. A palavra lava as sujeiras, intenções equivocadas, erradas do nosso coração. Que Deus, pois, abençoe o coração de vocês. Amém? Diga, eu sou o que eu sou por dentro. Eu quero chamar um verdadeiro serra-talhadense que não adolo. Rogerinho, pode chegar até aqui. Seja abençoado, irmão, na prática dessa palavra, amém? Deus abençoe. Ahá.